Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Já conheço todo mundo aí. Meu nome é Vitor. Primeira vez apresentando uma sessão aqui. Nervoso, óbvio, né? Apresentar a sessão na Laquipu, mas espero aí que seja pelo menos próximo do nível da galera aí dessa liga. A gente vai falar hoje sobre asma e a crise asmática, né? É um assunto, assim, infinito. É impossível esgotar, mas eu tentei colocar as principais coisas. Então vamos lá, vou tentar não falar muito rápido, que é um costume meu, e tentar também não deixar muito longo. Como eu sei que em algum momento eu vou falar rápido, vocês me avisam, tá? Então vamos lá, o que é asma? A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Deixa eu colocar meu laserzinho aqui. Das vias aéreas inferiores, que ela é caracterizada por uma hiperresponsividade brônquica, uma limitação variável ao fluxo aéreo que é reversível, ou seja, não é como a DPOC, que é uma limitação fixa, que é variável. E vai ter algumas características que são inespecíficas, mas que fazem parte do seu quadro clínico, que é a sibilância, o paciente vai cursar com dispneia, tosse e uma sensação de aperto no peito. Tá? Falando um pouquinho de epidemiologia da asma, ela atinge em média 7 a 10% da população no mundo, então a gente, uma estimativa é que haja 300 milhões de asmáticos no mundo e uma média de 250 mil óbitos por ano. Nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos 40, 50 anos, essa incidência e prevalência de asma, ela cresceu muito por conta também da industrialização no mundo todo. Então, acompanhou a curva de industrialização. Hoje, essa incidência, ela basicamente se estabilizou. Quando a gente fala de Brasil, acredita-se que tenha pouco mais de 20 milhões de pessoas asmáticas aqui no nosso país, sendo que 20% dos adolescentes têm algum grau de asma, e alguns estudos feitos aqui em 2013 fizeram um levantamento em que houve quase 130 mil internações por asma só em 2013 e pouco mais de 2 mil mortes. Além disso, um estudo feito em 2019 levantou também que 23% da população entre 18 e 45 anos teve algum quadro, precisou de algum atendimento por um quadro compatível com o diagnóstico de asma, mas apenas 12% deles tinha o diagnóstico. Quando a gente fala isso aí em relação à faixa etária, as crianças, o pico de incidência de começar os sintomas é a partir dos 3 anos, mas a gente faz esse diagnóstico melhor a partir dos 7. Nas crianças, o sexo masculino, ele predomina. Nos adultos, isso já não tem predominância de sexo. É basicamente um homem para cada mulher. Tá? Na asma, a gente classifica ela em alguns fenótipos, tá? A principal é a asma alérgica. E aí, a pessoa vai ter alergia a pelo de cachorro, a poeira, pólen, até mesmo mudanças sazonais. É o principal tipo de asma, responsável por 80% dos casos. Geralmente tem um início na infância, está relacionado também a uma maturidade do sistema imunológico, que a gente vai discutir aqui. E são pessoas que têm um histórico de atopia. A atopia a gente vai ver mais na frente, que é como se o sistema imunológico ele fosse preparado para formar anticorpos contra alérgenos comuns do meio ambiente que outras pessoas não têm alergia. E você acaba tendo alergia contra esses alérgenos. E uma característica dessa asma alérgica é o infiltrado eosinofílico lá na membrana da camada respiratória. E por ser uma asma que ela é predominante, tem um componente inflamatório muito alto, ela também vai responder muito bem aos corticoides inalatórios. Se a gente tem asma alérgica, a gente tem asma não alérgica. É uma asma que vai ter um início mais tardio, então ela predomina um pouco mais em mulheres. E se na asma alérgica a gente tem um infiltrado de eosinófilos, aqui na asma não alérgica a gente vai ter um infiltrado de neutrófilos ou
o infiltrado paucigranulocítico. O que quer dizer isso? O infiltrado com poucas células inflamatórias. E por o componente inflamatório aqui ser um pouco menos aguçado do que na asma alérgica, eles também têm uma menor resposta ao corticoide inalatório. A asma com obstrução aérea fixa, na verdade, é uma evolução de qualquer tipo de asma, tá? Pode ser de uma asma alérgica, pode ser de uma asma não alérgica. E ela independe da atopia. Além disso, geralmente são pessoas que têm uma asma de longa duração, têm anos, não fazem o tratamento ou fazem o tratamento de forma inadequada. E assim, a gente vai ver uma das consequências da asma, que é o remodelamento brônquico. E nessa asma com obstrução aérea fixa, você já começa a ter algum grau de remodelamento brônquico que leva à perda de função pulmonar e também está relacionado a uma maior mortalidade. O último fenótipo que eu quis trazer para vocês aqui é asma relacionada à obesidade, tá? Quanto maior o MC, maior é o risco de você ter, por exemplo, uma asma mais grave e está relacionado aos IMCs acima de 30. Em relação aos fatores de risco para você ter asma, o principal deles é a atopia. Como eu disse, a atopia, digamos assim, é uma... Deixa eu ver uma palavra que eu digo para vocês aqui. Seu sistema imunológico ele está preparado para formar anticorpos contra qualquer alérgeno que ele entre em contato. Então, a poeira ele cria anticorpo, o ácaro ele cria anticorpo, o pelo do animal ele cria, o pólen ele cria anticorpos. Então, você fica hipersensibilizado para essas substâncias que a gente chama de alérgeno e que não deveriam causar nenhum tipo de irritação para você. 1/3 dos pacientes, das pessoas que têm atopia, elas desenvolvem asma. O resto vai ter outros tipos de atopia, como, por exemplo, rinite alérgica, dermatite. Mas 80% dos pacientes que têm asma vão ter também outros tipos de atopia. Então, você vai encontrar um paciente que tem asma, mas que tem rinite alérgica ou que tem dermatite, por exemplo. Além disso, a atopia é mais comum nos grandes centros, nas pessoas que moram nas grandes cidades, porque está relacionado também com a poluição ambiental, principalmente presença de dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. Outro fator de risco para a pessoa ser asmático é a genética. Então, existem algumas mutações ainda não muito bem elucidadas, mas sabe-se que envolva genes que atuem na resposta imune TH2. Então, a pessoa, em vez de ter uma resposta imune predominantemente TH1, ela desenvolve uma resposta predominantemente TH2, e a gente vai discutir sobre esse cara nesse instante. Outro fator de risco relacionado à genética está relacionado se seu pai ou se sua mãe tem asma. Se o pai tem asma, a criança ela já nasce com 25% de ser asmático. Se a mãe tem asma, ela tem mais 25% de chance de ser asmático. Então, no total, os pais podem conceder aí ao filho 50% de chance de ter asma ou não. O trabalho da pessoa também é um fator de risco, tá? As asmas ocupacionais, elas independem de atopia, ou seja, são substâncias que irritam de fato a mucosa respiratória. Não precisa nem ser uma resposta imunológica exacerbada, mas alguns gases, algumas substâncias, algumas partículas mais pesadas que acabam irritando a mucosa respiratória. Como é ocupacional, criança não tem, então vai ser basicamente um asma em adultos e responsável por 5 a 10% das asmas na vida adulta. E é uma asma que ela vai melhorar com afastamento, obviamente. Então, quando a pessoa tem uma férias ou quando a pessoa é afastada por motivo médico, essa asma ela acaba regredindo. Além disso, é uma asma que tem um padrão típico. Geralmente, a pessoa tem uma crise de rinite, algo do tipo, piora um pouco porque ela continua sendo exposta aos alérgenos e aí ela evolui para asma. A obesidade, eu já falei que é um fenótipo da asma e ela também é um fator de risco para você ser asmático. Então, como eu disse, quanto maior o IMC, maior o risco. IMC acima de 30 é um fator de risco para o paciente ser asmático. Além disso,
o paciente obeso ele tem alguns fatores mecânicos que vão propiciar ele a ter uma asma mais grave. O obeso ele tem restrição de volume respiratório, por exemplo. Ele tem um menor condicionamento físico. O obeso, ele, naturalmente, ele é mais inflamado. Então, tudo isso é fator de risco para ele ser asmático e ter uma asma mais grave. Aqui, eu trouxe assim possíveis fatores de risco, que são coisas que precisam de mais estudos. A primeira delas, que é um pouco mais consolidada, é a hipótese da higiene, que defende que as crianças que têm mais infecções, né, seja viral, bacteriana ou parasitária na infância, isso influenciaria que essa criança desenvolvesse o seu sistema imunológico voltado para a defesa T helper 1, ou TH1, em vez de ser T helper 2. Aí tem uma teoria aqui que dietas deficientes em vitamina C, D, E, magnésio e ômega 3 fosse fator de risco, assim como dietas ricas também em gorduras saturadas. E o tabagismo materno, que também é um dos fatores de risco. Mas esses dois aqui, para a gente, precisa de mais estudo, precisa ser comprovado, tá? Os outros que eu mostrei até agora, a atopia, a ocupação, genética e obesidade, esses sim são validados. Aqui são alguns fatores que vão desencadear a crise. Então, assim, eu sou asmático, tá? Agora, existem algumas coisas que fazem com que minha asma descompense, que eu tenha crise, sabe, que eu tenha falta de ar. O que são isso? Aí volta aqui os alérgenos, como eu disse, pelo de animal, os ácaros, poeira, o que mais? Pólen, alguma substância, como por exemplo, às vezes, um perfume específico pode servir de gatilho para essa pessoa ela desenvolver a crise asmática. Meu vizinho ligou um som aqui alto, não sei se vocês estão ouvindo, está atrapalhando. Tô escutando, sim. Tá te Tá? atrapalhando falar? Não, Aqui eu não tô tá falando mais atrapalhando, alto. não. Dá para vocês ouvirem? Dá pra ouvir o som, mas não tá atrapalhando, não. Então tá. Então, os alérgenos em geral, esses que estão na foto aqui mesmo, tá? Podem servir de gatilho para desencadear uma crise, ou seja, descompensar a sua asma. Alguns fármacos, em especial, como beta-bloqueadores, o próprio AS, alguns AINES também podem ser um gatilho para uma crise asmática. Infecções virais, aqui eu botei essa exclamaçãozinha, porque infecção viral é o principal fator desencadeante para uma crise asmática, tá? Geralmente, as pessoas asmáticas, elas produzem menos interferon, então isso favorece infecções virais corriqueiras, como, por exemplo, a gripe, o vírus do sincício respiratório, e esses vírus vão encontrar um ambiente que já está inflamado, e essa infecção vai exacerbar esse processo inflamatório, o que é tudo que precisava aí para uma crise asmática. Além disso, o exercício físico também pode desencadear uma crise asmática. O paciente está bem, faz exercício, e aí ele tem uma crise. Como é que essa crise acontece no exercício? A hiperventilação pela taquipneia normal, que é comum no exercício, faz com que você evapore a camada de água que fica na superfície da mucosa respiratória. Isso faz com que aumente a osmolaridade dessa superfície, e aí essa hipertonia da superfície faz com que os mastócitos eles acabem degranulando várias substâncias pró-inflamatórias, e aí entra a cascata inflamatória que vai gerar a broncoconstrição. Além disso, tem a poluição, tá? Principalmente os dióxidos, os hormônios. O principal é esse carinha aqui, que é a progesterona, tá? Foram feitos alguns estudos, isso aqui é um pouco mais recente. Mulheres em período pré-menstrual, com a queda de progesterona, acabam tendo uma frequência maior de crises asmáticas e crises um pouco mais graves. Inclusive, algumas dessas mulheres, se elas recebem uma reposição de progesterona, parece melhorar o quadro de asma dela. Falando agora um pouco de fisiopatogenia. Assim, a fisiopatologia da asma básica vai ser o quê? Uma inflamação crônica que gera uma hipersensibilidade na mucosa, e você vai evoluir com uma broncoconstrição, por um broncoespasmo, um edema da mucosa, que vai acontecer por várias coisas, e uma hipersecreção de muco. Então, nessa imagem aqui, vamos explorar ela bem.
ela representa as alterações estruturais que existem numa pessoa asmática. Aqui a parede brônquica normal, então você tem a submucosa, camada muscular lisa, você tem a lâmina própria, você tem o epitélio ciliado. Na pessoa com asma, aqui na submucosa você há uma hiperplasia e uma hipertrofia das camadas das glândulas produtoras de muco. A camada muscular, ela hipertrofia. Na lâmina própria, você tem um infiltrado aí de células que na asma alérgica vai ser principalmente eosinófilos, tá? E aqui na superfície você vai ter uma superfície encharcada por muco. Então, além do muco diminuir o volume do brônquio, você tem aí uma dificuldade dos cílios deles baterem porque eles estão sobrecarregados. Então, é isso que acontece basicamente no brônquio de um asmático. Agora, como eu disse lá no início, essa inflamação é algo dinâmico. Então, ora está mais exacerbado, ora está mais brando. Então, quando essa inflamação está muito exacerbada, é que surgem as crises asmáticas. E aqui entra uma coisa importante para a gente saber. Existem dois fenótipos, basicamente, na nossa imunidade adaptativa, que é o fenótipo dos linfócitos T helper 1 e T helper 2. Os linfócitos T helper 1, esse fenótipo, ele secreta principalmente interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, que vão, digamos assim, ativar, recrutar principalmente neutrófilos e macrófagos e estimular a produção de IgM e IgG. Isso aqui é o que acontece na inflamação aguda. Isso aqui é uma inflamação protetora que deveria acontecer e acontece no nosso corpo normalmente. Quando há um predomínio do fenótipo T helper 2, você há um predomínio de secreção de interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. Aqui também tem muito fator de necrose tumoral alfa. Só que acontece, essa interleucina 5, ela acaba, digamos assim, atraindo os eosinófilos e ativando esses eosinófilos. Interleucina 4, interleucina 13 vai estimular os linfócitos B a produzir o IgE. Esse IgE vai lá para os mastócitos que estão na sua mucosa respiratória e esse mastócito ele fica super sensível, ele fica assim piradão. Qualquer coisa que entra ali, esse mastócito gera um sistema de alarme que acaba degranulando várias substâncias inflamatórias. Então, por exemplo, esse mastócito acaba tendo um anticorpo contra poeira, contra o pólen, contra o pelo do seu animalzinho. Então, qualquer coisa vai gerar uma crise inflamatória dentro da sua mucosa respiratória se você tiver esse fenótipo TH2, que é o que predomina nos asmáticos, tá? Então, o ideal seria esse fenótipo THLP1, que está relacionado mais à inflamação aguda protetora. THLP2 está mais relacionado a inflamações crônicas e às alergias. Aqui a gente tem uma imagem do brônquio normal, tá? Uma imagem bem representativa. O que eu quero que vocês vejam é que em um paciente asmático, ele tem um estreitamento desse lumen, tá? E que é variável, às vezes está mais estreito, às vezes está menos estreitado, depende do grau de inflamação que aquele paciente está naquele momento. Mas uma das principais complicações da asma é o que a gente chama de remodelamento brônquico. Quando essa asma não é tratada, ou o tratamento é inadequado, e você não controla essa inflamação, você começa com alguns eventos que vão acontecendo e vão alterando essa estrutura aqui que você vê. Primeira coisa, a deposição de colágeno na membrana basal do epitélio. Isso faz com que essa membrana ela se espesse. Essa deposição de colágeno ela é comum em infiltração por eosinófilo. Há um desnudamento epitelial pela friabilidade desse epitélio por conta da inflamação crônica, a exposição de terminações nervosas, e isso pode predispor alguns eventos colinérgicos e deflagração de uma atividade broncocontritora dessa musculatura lisa. Há também uma neoangiogênese e uma vasodilatação, então isso propicia o quê? Um edema, um eritema, o que também vai espessar essa mucosa. Uma hipertrofia e uma hiperplasia das células caliciformes, como a gente disse, e das glândulas mucosas. E uma hipertrofia da camada muscular lisa,
que são algumas coisas que acontecem na asma em geral, mas aqui são bem mais exacerbados, tá? Isso aqui gera uma perda de função pulmonar. Isso aqui é uma complicação da asma que a gente sempre tenta evitar, né? Inclusive, no remodelamento brônquico, nos casos mais graves, isso pode se estender o mais inferiormente possível. Como assim? Pode chegar lá nos bronquíolos terminais, aí você pensa, aqueles bronquíolos que já são super finos e estreitos, não tem nem o que estreitar. Se você deixa uma mucosa edemaciada, acabou, você perde seu alvéolo. Então, isso pode levar a um quadro que a gente chama de asma fatal. Pronto, a gente já viu fisiopatologia, já viu a fisiopatogenia, como é que acontece, os fatores de risco para a crise. Vamos ver agora como é que esse paciente chega com o quadro clínico que é que você vai avaliar e como você faz esse diagnóstico. O diagnóstico, em geral, você vai levar em conta os sintomas do paciente, que tem alguns sintomas que são interessantes, e uma demonstração objetiva de obstrução variável e reversível do fluxo expiratório. Tem alguns testes que a gente faz que eu vou mostrar aqui. Bem, eu fiz essa tabelinha aqui para a gente ver algumas características clínicas. Primeiro, o paciente tem que ter mais de uma dessas queixas respiratórias. Ele vai ter dispneia, vai ter sibilos, e aí eu botei um asterisco aqui, porque crianças com menos de 6 anos, elas podem apresentar sibilos respiratórios difusos, que são mais frequentes, geralmente em contexto de infecção de via aérea superior, tá? Criança abaixo de 6 anos, ela sibila muito, é o que a gente chama de criança chiadeira. Então, a gente tem que aprofundar a investigação nessas crianças, ver se esse sibilo continua após a infecção, ou se fica durante um período prolongado. A tosse também é um sintoma que a gente vai procurar, mas nessas crianças de 6 anos, abaixo de 6 anos, elas também podem não ter a tosse, o que a gente chama de asma oculta. Além disso, outros sintomas, como sensação de aperto no peito, piora dos sintomas à noite ou início da manhã. Isso aqui acontece porque, pelo ciclo circadiano da gente, há uma ação broncoconstritora maior pela noite e no início da manhã. Então, os pacientes têm uma piora dos sintomas nesses momentos do dia. Esses sintomas eles têm que ser variáveis, tanto em frequência quanto em intensidade, e você percebe uma piora desses sintomas ou um desencadeamento após o contato com aqueles alérgenos que a gente falou, né? Pólen, pelo de gato, poeira, infecção também pode aumentar esses sintomas. Em criança abaixo de 6 anos, eu botei essa tabela aqui só para a gente ver algumas coisas que chamam a atenção. Eu falei que é bom a gente perceber esses sintomas fora do contexto de infecção de via aérea superior, tá? Então, por exemplo, vê se essa criança vai sibilar durante mais de 10 dias, vê se na ausência de infecção de via aérea superior, essa criança continua com sibilo, continua com dispneia. Aqui eu vou chamar a atenção, eu falei lá da asma que acontece por exercício físico. Em crianças muito pequenas, um choro muito prolongado, um riso muito prolongado, pode ser equivalente ao exercício físico para elas, então também pode desencadear esses sintomas. Além disso, em crianças muito pequenas, a gente vai procurar logo um histórico familiar em um parente de primeiro grau que tenha asma. Pronto. Agora vamos olhar os critérios confirmatórios, que são alguns testes que a gente vai fazer mais específicos. O primeiro padrão que ele é alterado é o VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, tá? Como a asma ela tem um componente mais expiratório, os parâmetros que são alterados são mais expiratórios, esse é o principal. E a gente faz essa relação normal, VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro minuto, sobre a capacidade vital forçada. Se esse cara aqui diminui, essa relação também diminui. Então, a gente tem alguns parâmetros. Em adultos, se essa relação está abaixo de 0,8, 0,75, é um padrão confirmatório. Em crianças, abaixo de 0,9. A prova broncodilatadora a gente também faz. A gente chega para essas pessoas que estão com sintomas, nós vamos dar um beta-2 agonista, ou seja, a gente vai broncodilatar
o pulmão deles, o brônquios deles. E a gente vai ver se há um aumento do VF1. Nos adultos e nas crianças, é o mesmo, a gente precisa de um VF1 que aumente mais do que 12%, ou nos adultos, um volume maior do que 200 ml. Variação diária média do pico de fluxo expiratório. A gente vai medir esse fluxo expiratório 2 vezes ao dia, uma pela manhã e uma pela noite. E a gente faz isso durante 1 a 2 semanas, basicamente. Depois a gente faz uma média ponderada e a gente vai ver se essa variação for maior que 10% em adultos ou maior que 13% em crianças, é positivo para asma. E o teste de provocação brônquica, o que a gente vai fazer? A gente vai constringir esse pulmão do nosso asmático. Então, óbvio que tem que ser um teste que ele é mais controlado, não é todo mundo que vai fazer, tá? A gente evita fazer isso em crianças abaixo de 6 anos. A gente tem 2 formas, pode ser com inalação de histamina ou metacolina, ou por uma nebulização. E a gente vê se há também uma queda satisfatória desse VF1. Então, a gente vai fazer isso. Vai olhar as características clínicas e esses critérios confirmatórios. E aí a gente fecha o diagnóstico de asma. E aí, em todo paciente asmático que você está fazendo o diagnóstico agora, ou um paciente que já tem um diagnóstico que você acompanha, sempre existem 3 coisas que você vai estar avaliando e reavaliando, sempre. Primeiro, o grau de controle dos sintomas. O segundo é o risco de eventos adversos futuros, esse é mais estável. E o último é a gravidade da asma. Em relação ao controle, nós vamos nos basear na quantidade de sintomas. Então, quais são os sintomas que a gente leva em consideração? Aqui nós temos 3 dispositivos. Eu vou levar em consideração o GINA, que é o principal mundialmente, tá? Mas nós temos esses outros 2. E tem vários outros menos conhecidos também. O GINA ele leva em consideração se esse paciente tem sintomas diurnos mais de 2 vezes por semana, se ele acorda durante a noite por causa dos sintomas da asma, se ele precisa fazer a medicação de resgate mais de 2 vezes por semana, ou seja, ele tem uma crise, os sintomas exacerbam, ele precisa usar uma medicação de resgate, ou se ele tem alguma limitação de atividade por conta da asma. Se ele não tem nenhum desses itens, a asma dele é controlada. Se ele tem 1 ou 2, é uma asma parcialmente controlada. Agora, se ele tem 3 ou se ele tem 4, que são todos os itens, a asma dele é não controlada. Aqui em crianças, muda um pouquinho mais, tá? Isso aqui funciona para crianças acima de 6 anos. Aqui vai ser para crianças abaixo de 6 anos. Então, a gente vai ver, por exemplo, se os sintomas diurnos têm uma duração superior a alguns minutos, acontece mais de uma vez por semana. Aqui uma diferença. Aqui no adulto eu vou voltar. Conta pra gente se ele acorda à noite. Na criancinha, só dela tossir enquanto dorme, mesmo sem acordar, já serve como um sinal de alerta pra gente. Lá no adulto, ele precisa fazer medicação de resgate 2 vezes por semana. Aqui na criancinha, só uma já serve. E como é que você avalia a limitação das atividades na criancinha? Se ela brinca menos que os colegas, se ela cansa facilmente. E vai basicamente a mesma forma que o adulto. Nenhum sintoma, asma controlada, 1 ou 2 é parcialmente controlada, e 3 ou 4 sintomas é não controlada. Aqui são os fatores de risco para exacerbação. Então, os pacientes que têm esses fatores aqui, eles têm um maior risco de ter crises mais frequentes e também de que essas crises sejam mais intensas. Não vale a pena a gente ver todos aqui, mas o que é que vale, eu vou destacar aqui, por exemplo, o paciente que é tabagista, o paciente que é obeso, o paciente que tem rinocinusite, o paciente, a mulher que está grávida. Esse feno aqui é uma prova de exalação de óxido nítrico, que não é todo lugar que faz, mas se você fizer, você pode acompanhar também no seu paciente. Aqui não está, mas o asmático que tem doença do refluxo gastroesofágico também tem um maior risco de desenvolver essas crises e de que as crises sejam mais intensas. E aqui vai ser o quadro de classificação da gravidade da asma. Então, a asma leve ela é controlada com os passos 1 e 2 da escada terapêutica,
que eu já vou mostrar para vocês. O asmático que tem uma asma moderada tem que ser controlado com passo 3, e asma grave tem que ser passo 4 ou 5, tá? Só que tem uma coisa que a gente sempre tem que fazer antes de dizer a gravidade da asma do paciente. Primeiro, avaliar a técnica de utilização da medicação. Não é um comprimido que a gente pega e engole. Tem toda uma técnica de utilizar o inalador. Então, a gente tem que refazer, pede para o paciente fazer na sua frente para você ver como é que ele está fazendo. Acredita-se que 80% a 90% das crises de asma, né, da asma não controlada, acontece por uma falta de técnica, uma falta de adesão ao tratamento. Então, pergunta ao paciente quantas vezes ele está usando por dia, pergunta se ele esquece mais pela manhã ou pela noite, se ele está deixando isso em um lugar fácil, ajuda ele também a se organizar. E você também vai fazer uma investigação se esse paciente está tendo alguma exposição continuada aos alérgenos. Então, por exemplo, se esse paciente vive em uma casa que tem gato e cachorro, uma casa que tem muita poeira, tá? Isso aqui você sempre tem que fazer na sua consulta. Principalmente isso aqui, ó. Tem que fazer a avaliação da técnica que o paciente tem para tomar o remédio. E aí, na hora da gente tratar essa asma, a gente vai fazer uma terapia de controle. Temos uma terapia de resgate, que é quando o paciente tem a crise, descompensou os sintomas, ele precisa tomar uma terapia de resgate. E tem algumas terapias que são extras para aqueles pacientes mais graves, refratários, tá? E aí vamos lá pensar quais medicamentos a gente vai usar. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. A gente viu que o quadro da asma é uma inflamação crônica que gera um estreitamento do lúmen. Então, quero que vocês digam aí, vocês acham que a gente vai usar o que para esse paciente? A gente tem que tratar o que nele, principalmente? Qual classe de remédio que vai funcionar para o meu asmático? Vou repetir, vou dar a dica. A asma, ela acontece porque o paciente tem uma inflamação crônica na via aérea e isso gera uma constrição do brônquio. Então, o que é que eu preciso dar para ele, principalmente? Alguém responde? Broncodilatador. Um broncodilatador e outro remédio, faltou. Laura falou aqui no chat corticoide. Isso. A gente precisa de um anti-inflamatório para compensar essa inflamação dele, que eu vou usar o corticoide, e eu preciso de um broncodilatador para abrir o brônquio do meu paciente. Então, vamos lá. O corticoide inalatório, outra coisa, gente. Terapia com asma é sempre inalatório, tá? Em questões, por exemplo, vocês vão ver corticoide oral. Corticoide oral vai ser só para uma descompensação, que eu vou mostrar mais na frente. Mas a gente vai utilizar corticoides inalatórios, que são as bombinhas. Aqui eu trouxe 2 exemplos. O principal que a gente usa é a budesonida, mas também tem a beclometasona. Em relação aos beta-2 agonistas, também vão ser inalatórios, viu? Presta atenção nisso. Nós temos os SABAs, que são beta-agonistas de curta duração, o SD-small, e temos os LABAs, que são beta-agonistas de longa duração, long. Nos SABAs, os exemplos melhores que a gente tem são o salbutanol e o fenoterol. Esse aqui é fácil de gravar, ó. Começa com S também, SABA, salbutanol. E o LABA, o melhor exemplo que a gente tem é o formoterol. Aí, desse lado esquerdo aqui, a gente tem algumas terapias que a gente usa mais em pacientes graves e refratários. Então, a gente tem os antileucotrienos, como o melhor exemplo é o metalocast. E esses aqui, a terapia imunológica, a gente usa já em pacientes no último grau de controle. Então, a gente vai fazer anti-IgE, anti-interleucina 5, vai tratar esse paciente com imunológicos. O que é que eu quero que vocês prestem atenção? Eu vou repetir isso daqui para frente. O corticoide inalatório, ele é a base do tratamento de controle. Então, o paciente ele vai fazer o seu tratamento para não ter crise asmática. Então, ele vai fazer o tratamento com o corticoide para controlar a inflamação. Caso descompense, ele vai usar principalmente os beta-agonistas para fazer o resgate, porque ele precisa abrir esse brônquio de forma rápida. E aqui são os remédios que eles vão usar para asma, tá?
eu coloquei aqui, caso alguém nunca tenha visto, eu mesmo nunca vi pessoalmente. Essas aqui são as bombinhas. Eu sei, já vi por TV, né? Mas pessoalmente nunca peguei uma. Aqui tem a tampinha da bomba. Isso aqui é a medicação que você coloca, tá vendo? De cabeça para baixo. A medicação encaixa aqui. Você empurra a medicação, aqui, empurra a medicação e o gás sai por aqui. Vai sair o seu corticoide e o seu beta-2 agonista. Aqui também você pode usar esse dispositivo. Tem outro tipo de bombinha, você usa um pó inalatório, que é pela boca também que você puxa. Então você bota aqui, fura a cápsula e você aspira esse pozinho. Isso aqui é o que a gente chama de espaçador, ou PMDI, que é inalador dosimetrado pressurizado. Aqui é uma bombinha normal, como essas daqui, tá vendo? É uma bombinha normal, mas você conecta nesse tubo e pode botar ou não essa máscara, tá? Que são 3 coisas: a bombinha, o espaçador e a máscara. Esse espaçador ele é importante porque as partículas de corticoide mais pesadas, elas acabam ficando aqui e evita que essas partículas mais pesadas se depositem na sua garganta, porque aí tem alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, irritação da garganta, rouquidão, candidíase também. Então, esse espaçador, ele é muito útil para isso. Além disso, ele permite que você faça o spray da medicação aqui dentro e fique respirando um tempo pela máscara. Esse aqui não, você faz um puff, tem que esperar fazer outro. Esse aqui não, você faz o puff e pode ficar um tempo respirando aqui. Você pode ou não usar máscara, a máscara te ajuda a acoplar melhor, ter um melhor conforto, e principalmente em criancinhas, tá? Então, assim que você vai usar a bombinha, essa mulher está fazendo errado, não viu a aula, ela tem que cerrar a boca para fechar. Aqui a medicação sai, ó. Ela tem que colocar a bombinha entre os dentes e cerrar a boca para fechar o espaço da medicação não sair. E aqui é o espaçador. Aqui na bombinha, como é que você faz? Você aperta, aqui, tá vendo? Aperta para baixo. Ao mesmo tempo que você apertar, você tem que puxar o ar, porque você vai puxar a medicação. Na bombinha, a mesma coisa. Você vai apertar e você vai ficar respirando. A diferença é que aqui você não precisa sincronizar, de apertar aqui e respirar ao mesmo tempo. É melhor em crianças que não têm essa coordenação, pessoas que estão começando a usar. Aqui eu trouxe esse vídeo para a gente... deixa eu ver como é que eu passo isso. Eu acho que eu tenho que tirar isso aqui, né? Deixa eu ver, peraí. Aqui. Eu vou tirar o som, tá? Que tá em inglês. Eu vou falando aqui para vocês. Aqui tá a nossa bombinha, você vai destampar, óbvio. Vai checar se tem a medicação e vai balançar. Balançou. Você vai expirar profundamente, tirar todo o ar do seu pulmão, deixar ele vazio para o medicamento entrar. Aqui ela vai mandar o carinha levantar um pouco a cabeça para facilitar a passagem da medicação. Levantou, tá com o pulmão vazio, já jogou ar para fora, já balançou a medicação, ele vai apertar e vai puxar ao mesmo tempo. Reparem um erro aqui também, tá vendo? Isso aqui não pode acontecer, ó. Fechar o dente e botar a bombinha aqui. Aqui é impossível passar medicamento, né, gente? Vai ficar todo na gengiva do cara. Então, é dessa forma aqui. E ele vai espremer e ao mesmo tempo ele vai puxar o ar. Repare, ó. Espremeu e puxou. E aí o ar vai lá pro pulmão. E aí ele vai contar 5 segundos. Aí vai prender o ar durante 5 segundos para que essa medicação possa fazer efeito. Tá vendo a medicação entrando aqui no seu pulmão? Você pode contar até 10, porque você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em teoria, isso dá 5 segundos, que é o tempo necessário para a medicação fazer efeito e chegar em todo o seu pulmão. Passar por toda a árvore brônquica. Passados 5 segundos, você solta todo o ar e respira normalmente. Se precisar, você espera uns 30 segundos e faz uma nova dose do medicamento, tá? E aí você tampa depois e pronto. Por que é importante dizer isso? Porque parece simples, mas não é. Principalmente para o paciente, tá? Na hora da crise, por exemplo,
Se o paciente não tiver isso muito bem ensaiado, muito bem feito, ele vai fazer de qualquer jeito. E aí depois ele vai chegar assim, doutor, minha asma não está controlada, eu estou tendo muita crise, mas olha como ele vai estar usando medicação. Não tem como. Então a gente tem que ensinar direito. Por mais que pareça algo besta, a gente tem que ensinar. Pede para o paciente fazer na sua frente para ver se ele está fazendo certo e corrige qualquer erro. E esse cara aqui está fazendo certo? Eu quero que alguém diga aí. Se não tiver, me diz o erro. Ele tá soltando logo na hora que ele inspira. Perfeito. Ele tá expirando o medicamento todo, tá jogando para fora, né? Ainda dá uma saboreadinha, faz nham, nham, nham. Ó, provou o medicamento, mas foi nada pro pulmão dele aqui. Ele soltou todinho, tá? Isso aqui tá errado. Você tem que puxar o medicamento, deixar 5 segundos no seu pulmão, prende a respiração, faz a... Prende, conta até 10, depois solta. Totalmente. Depois repete se for necessário. E aí vamos para nossa escada terapêutica, que vai ser como a gente vai manejar esse medicamento. Eu juro para vocês que esse foi a melhor tabela que eu encontrei. Todas são muito confusas. Mas eu circulei algumas coisas aqui para ficar mais fácil. Na etapa 1, a gente vai fazer, daqui para cima, a gente vai aumentando a dose do tratamento, tá? Aqui são as asmas mais leves, se faz um tratamento mais leve. Aqui você vai aumentando a dose. Na etapa 1, você vai fazer uma dose baixa do corticoide inalatório com formoterol, que é um beta-agonista de longa duração, por demanda. O que significa isso? Você só vai usar quando tiver uma exacerbação de sintomas. Quando tiver no início da crise, você usa. Isso aqui é o que eu chamo de duplinha de sucesso, tá? O corticoide inalatório com formoterol, ele é, assim, uma das novidades, inclusive entrou no SBP e no GINA a partir de 2019, como eles reformularam isso aqui, colocaram essa dupla aqui em quase tudo, e é muito bom. O formoterol, apesar de ser um beta-2 agonista de longa duração, ele tem um início rápido, tá? Então, 5 minutos ele já está agindo. Se isso aqui não funcionar, você vai para a etapa 2. Você vai fazer um step up, vai subir o degrau na sua escada terapêutica. E aí você pode fazer uma monoterapia com corticóide em dose baixa diária. O paciente agora vai ter que usar todo dia. Aí se você falar, pô, Vitor, não gosto de tomar remédio, sabe? Eu vou esquecer, não vai dar certo. Aí então você tem uma opção de usar a mesma dose baixa do corticoide com o formoterol quando tiver a exacerbação do sintoma, tá? Porque aqui a gente ainda está falando de uma asma leve a moderada. Então, se o paciente não quiser tomar ou não puder tomar essa dose de corticoide diária, você passa o corticoide mais o formoterol para ele usar quando tiver a crise. Caso ele use a dose de corticoide isolada, quando ele tiver a crise, ele vai usar um beta-2 agonista de curta duração. Não funcionou, faço o quê? Vamos fazer outro step up, vamos para o degrau de cima. Aqui você vai fazer uma dose diária de corticoide, em dose baixa também, e fazer com o formoterol ou outro beta-2 agonista de longa duração. Então, basicamente, a gente manteve isso aqui, tá vendo? É a mesma coisa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá? Mas, existe uma diferença aqui. Se você fizer o corticoide com formoterol no dia a dia, e você precisar fazer uma dose de resgate, você pode usar o mesmo formoterol. Se você usar qualquer outro beta-2 agonista de longa duração que não seja formoterol, você precisa usar um beta-2 agonista de curta duração para fazer o resgate, tá? Por que isso? Porque eu falei. O formoterol é o único beta-2 agonista que você pode usar de resgate porque ele tem uma curta duração, a não ser que ele esteja acompanhado de um corticoide inalatório. Se ele não quiser fazer nenhum dessas opções, você pode fazer uma dose média de corticoide inalatório diariamente. O próximo degrau de tratamento seria uma dose maior, você vai fazer uma dose média, que seria isso aqui do corticoide inalatório, mas agora tem que ser acompanhado
de um beta-2 agonista de longa duração. O próximo step up, que seria a última escada, você já vai fazer uma dose alta de corticoide inalatório, faz um beta-2 de longa duração, e você vai lançar mão de outras terapias, como, por exemplo, anti-L5, anti-GE, você pode usar o tiotrópico, que é um anticolinérgico, enfim, você vai lançar mão de algumas terapêuticas mais complexas, imunofenotipagem, enfim. Isso aqui, eu estou falando de crianças acima de 12 anos. Entre 6 e 11 anos, basicamente o que muda é que, assim, as sociedades elas fogem do beta-2 agonista de longa duração para criança. Veja que ele só aparece aqui na etapa 3. Antes disso é só beta-2 agonista de curta duração, tá vendo? Mas o resto é tudo igual, corticoide inalatório. Na criança abaixo de 6 anos, é um pouco diferente, então você não vai fazer essa dose diária, você vai fazer sempre quando ele tiver as crises. Você vai começar com beta-2 agonista de curta ação no step 1. No step 2, você faz o beta-2 agonista de curta duração associado a um corticoide. No step 3, você faz a mesma coisa, mas você dobra a dose do corticoide. No step 4, você vai manter esse corticoide, vai manter o beta-2 agonista, mas vai encaminhar para um especialista, um pneumologista, para ele botar aquelas outras terapias, como anti-GE, anti-interleucina 5. E aí, como é que eu vou usar isso de acordo com o meu paciente? Se esse paciente, ele faz digamos assim, ele tem sintomas menos de 2 vezes por mês, ou ele precisa de uma medicação de resgate menos de 2 vezes por mês, e não tem nenhum fator de risco para exacerbação, eu vou deixar ele no step 1, que vai ser o quê? Corticoide inalatório, com dose baixa, mais o formoterol quando tiver necessidade. Se esse paciente tem sintomas menos de 2 vezes por mês, mas tem um fator de risco, então paciente obeso, é um grávida, o paciente tem refluxo, o paciente tem rinite, ou então se esse paciente tem sintomas mais de 2 vezes por mês, ou acorda de noite, pelo menos uma vez por mês, por causa dos sintomas, a gente vai passar o passo 2, que vai ser o quê? O corticoide inalatório em dose baixa diária. Eu só estou repetindo o que estava naquela escada, tá? Para a gente fixar. Lembrando, se eu fizer o corticoide inalatório em dose baixa diária como monoterapia, para o meu resgate eu tenho que fazer um beta-agonista de curta duração. Ou posso fazer uma outra opção de fazer uma corticoide inalatória em dose baixa com o formoterol. O passo 3 vai ser naquelas pessoas que têm sintomas na maioria dos dias, ou que acordam à noite pelo menos uma vez por semana. Fazendo a proporção, ele acorda pelo menos 4 vezes no mês, né? Se é uma vez por semana, ele acorda pelo menos 4 vezes no mês por conta dos sintomas. Ou então aquele paciente que não tinha diagnóstico e já abriu com o quadro uma crise grave, exacerbada, você vai para o passo 3, onde você vai fazer esse corticoide inalatório diário em dose baixa, associado a um beta-agonista de longa duração, tá? Se o paciente não quiser fazer a associação dos dois, ele pode fazer uma monoterapia, mas o corticoide tem que ser de uma dose baixa para uma dose média. Isso aqui é a mesma escada, isso aqui foi do SBP, aqui só o Step 4 e Step 5, só para a gente rever mais uma vez. Step 4 eu faço o corticoide inalatório com dose média, formoterol. No Step 5 a gente lança a mão daquelas outras terapias, anti-IL5, anti-GE, leucotrienos. Então, como é que a gente faz para controlar essas crises do paciente? Ele já está fazendo o tratamento dele de controle normal com corticoide, tá normal, mas teve a crise. O que é que eu faço agora? Primeiro, esse paciente tem que ser apto a tratar essa crise em casa. Então, a gente tem que dar um projeto terapêutico por escrito, para que na hora da crise ele tenha todo um esquema do que fazer. Iniciou a crise, eu vou fazer a terapia de resgate, que é o meu beta-2 agonista de ação curta, tá? Ou eu posso usar o formoterol, que eu falei para vocês, ele tem uma ação longa,
mas ele inicia de forma rápida. E aí espero 20 minutos, posso fazer outra dose. Pô, deu 40 minutos, 1 hora, melhorou bastante. Beleza, vou começar a espaçar, tá? Aqui eu estava fazendo meu beta 2 de 20 em 20 minutos. Já melhorei, estou melhor. Vou começar a fazer de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. Vou espaçando de acordo com a minha melhora por 2 dias. Se eu fiz isso aqui durante 1 hora e não melhorei, ou melhorei pouco, eu vou continuar fazendo esse beta 2 agonista, mas agora eu vou pegar um corticoide oral. Atenção, aqui não é corticoide inalatório. Aqui na crise nós vamos usar esse corticoide oral. Pode ser a prednisona ou a prednisolona, tanto faz. Você vai pegar e usar comprimido. Atentar para a dose. Em adulto, a prednisona, a dose máxima fica em 1 miligrama por quilo ao dia, então máximo de 60 miligramas ao dia. Você pode usar até 5 a 7 dias no adulto. Na criança, fica de 1 a 2 miligramas por quilo, com máximo de 40 miligramas por dia, e você pode usar até 3, 5 dias. Então, o paciente fez isso, melhorou pouco, ele vai lançar mão de um corticoide oral para melhorar. Sempre que eu usar um corticoide oral, o ideal é que ele marque uma consulta com o médico, tá? Porque significa que ele fez a terapia de controle e falhou, teve a crise. Fez a terapia de resgate, que é o beta 2 agonista, falhou. Teve que usar uma terceira opção, que seria o corticoide oral. Então, ele precisa ser reavaliado e provavelmente a gente vai fazer um step up, que seria subir aquela escada, o degrau naquela escada terapêutica. Agora, vamos para a pior opção. Vamos supor que ele começou a crise, fez o beta 2 agonista por 1 hora e não melhorou. Ele piorou. O que eu vou fazer? Ele vai tomar o corticoide também, mas ele vai correr para emergência, tá? Não vai ficar em casa. E aí, como é que a gente vai fazer esse tratamento hospitalar para o nosso paciente que chegou? Primeiro, a gente vai fazer a avaliação primária, que vai ser o ABC, vai ver via aérea, ver circulação, ver se o paciente ele tá lúcido, e a gente vê tórax silencioso. O que é isso? A gente não vai ver o tórax silencioso, a gente não consegue ouvir os ruídos na ausculta. Então, é sinal de que esse paciente não tá ventilando. Então, ele é um alto candidato para ter uma parada cardiorrespiratória. Se ele se enquadra aqui, ele vai ser entubado, vai para a UTI. Caso não, o paciente chegou com a crise, mas não se enquadra aqui, a gente vai classificar essa crise em leve ou moderada. A crise leve, eu digo logo, a gente pode atender em ambulatório. Caso o paciente chegue com uma crise grave, você identifique isso no ambulatório, você tem que mandar ele imediatamente para o hospital. O que é uma crise leve? O paciente ele não está agitado, você fala com ele, ele te responde, ele fala uma frase completa, ele não faz uso de musculatura acessória, então você não vê tiragem subcostal, não vê aprofundamento de fúrcula external, a frequência respiratória dele está menor do que 30, a frequência cardíaca está no máximo 120, então uma taquicardia é bem razoável, né? Nada demais. A saturação dele tem que estar maior do que 90 e o pico de fluxo respiratório dele maior do que 50. Se você tiver um fluxômetro portátil, você tem que medir isso, tá? Qualquer um desses aqui que esteja alterado, ele é grave. Se não tiver, é um paciente em uma crise leve ou moderada, você vai fazer um beta 2 agonista inalatório a cada 20 minutos, você faz o corticoide via oral, o prednisona, 60 miligramas no máximo para adulto, 40 no máximo para criança. Existe medicamento de 25 miligramas, então para um adulto, por exemplo, você pode dar 3 comprimidos, 60 miligramas para ele está ótimo. A gente vai dar O2 para o paciente, então a gente vai tentar manter ele entre 93 e 95. Se for criança, a gente quer mais, a nossa meta é entre 94 e 98, tá? Fazendo isso, teve uma melhora pouca, você pode considerar um hipratrópio, que é um anticolinérgico, ele tem uma ação broncodilatadora, você pode fazer também, tá? Geralmente vem na formulação de brometo de hipratrópio. Se o paciente for grave, você vai usar basicamente as mesmas coisas, você vai fazer o beta 2 agonista, mas aí você já entra com o hipratrópio junto, continua fazendo corticoide, só que aqui você pode fazer via intravenosa se quiser, aí você pode usar hidrocortisona,
e continua fazendo o O2 com as mesmas metas. Aqui você pode considerar fazer o sulfato de magnésio, tá? Isso vai te ajudar a controlar a inflamação e também tem uma ação broncodilatadora. Pode usar, que é seguro, não vai dar alteração neurológica no paciente, pode usar. Você fez o tratamento, o paciente melhorou dentro de 1 hora e meia, 2 horas. Você vai perceber isso, né? Vai fazer todo o checklist dele e vai dar alta. Provavelmente, se esse paciente já vinha com crises, a asma dele estava descontrolada, você já vai fazer um step up. Você vai pegar o que ele estava usando e você vai aumentar a dose. Se esse paciente ele vinha com asma controlada, mas ele descompensou só hoje, você manda ele para casa, tá? Não aumenta a dose, mas você marca uma revisão com ele, pede para ele voltar com 4 semanas, basicamente, ou seja, 1 mês. Agora, se esse paciente, você fez isso tudo e ele piorou, intubação. Se você fez isso tudo e ele não piorou, mas ele também não melhorou, continua da mesma forma, ele tem que ficar internado e aí você mantém essa terapêutica por mais um tempo. Caso ele piore, vai para intubação. Alguma dúvida aqui? Se tiver dúvida, pode perguntar. Não? Vou passar. Aqui é o tratamento em crianças abaixo de 6 anos, tá? É um pouco diferente, eu botei aqui só para a gente prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, o paciente com uma criança abaixo de 6 anos, provavelmente ela já vai chegar agitada. E a frequência cardíaca aqui geralmente é maior, a gente tem que saber disso. A criança, naturalmente, ela tem uma frequência cardíaca maior. Então, até 3 anos a gente tolera 200 BPM, até 5, 180. A saturação aqui a gente vai ser menos permissivo. Criança, a gente não permite menos de 92. E aí a gente vai fazer o tratamento com salbutamol, que é um beta-2 agonista de curta duração, tá? Aqui, reparem, com PMDI, que é aquele inalador dosimetrado pressurizado. O que ele quer dizer isso? Usar o espaçador com máscara. Simples. Pense numa criancinha. Já é difícil fazer o uso do inalador, ainda mais uma criancinha com asma. A gente tem que ter bom senso, né? Tem que ter esse espaçador com a máscara para a gente ajudar a ter a efetividade do nosso tratamento. Caso não esteja o espaçador, pode usar a nebulização. Agora, sim, nesse tempo de Covid, pandemia, tem a polêmica porque a nebulização, ela libera muito aerossol, né? Espalha muito. Então, o que a gente prefere é o espaçador. Vai fazer o salbutamol, que é um beta-2 agonista, faz o O2 complementar. O paciente que está grave, então, por exemplo, o bebezinho que chega com tiragem subcostal, cianose central, a saturação está menos 92, ele vai para a UTI, vai ser internado. A gente vai fazer o salbutamol também, só que aqui a gente vai fazer 6 puffs, tá? Enquanto que na leve ou moderada a gente faz só 2. Aqui a gente faz 6 puffs de 100 miligramas, também com espaçador. A gente faz o O2 também. A prednisona a gente vai colocar aqui no paciente leve, a gente não precisa, mas no grave a gente coloca, tá? Intubação de cara é mais difícil. Se for um adulto, chega gravíssimo, a gente intuba logo. No bebezinho é mais difícil porque é complicado a gente equilibrar a pressão da ventilação sem fazer uma hiperinsuflação nesse paciente. Então, a gente tenta manter ele com ventilação não invasiva. E é isso, tá? Isso aqui eu não quero que vocês gravem, mas eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Pô, eu quero que vocês saibam que o salbutamol é um beta-2 agonista de curta duração e eu estou fazendo ele porque eu preciso broncodilatar o meu paciente. Eu estou fazendo a prednisona porque eu preciso melhorar essa inflamação do meu paciente, tá? Isso aqui, o ideal é que a gente tenha sempre uma pesquinha no nosso serviço, porque ninguém vai ficar gravando isso que nem um maluco. De resto, se vocês têm alguma dúvida, pode perguntar que a gente volta e responde. Eu tenho uma questãozinha só para a gente treinar isso. Não? Vamos lá. Vamos lá. Essa questão foi da UERJ, tá? Em 2020. Uma criança asmática de 7 anos
não faz uso de nenhuma medicação contínua. No último mês, acordou pelo menos 2 vezes com crise de falta de ar, que melhora com a administração de salbutamol em casa. Então, ela acorda de noite, acordou 2 vezes com crise de falta de ar, usou um beta-2 de curta duração, melhorou. Pela terceira vez em uma semana, é levada à emergência por crise de tosse e dispneia. O exame está em bom estado geral, frequência respiratória 32 incursões por minuto, saturação 94. Ok, a gente quer saturação acima de 92, aqui tá bom. Apresentando sibilos difusos, ausculta e tiragem subcostal leve. Houve uma melhora clínica satisfatória no hospital após o uso do salbutamol por 2 vezes, com um intervalo de 20 minutos entre as doses. Nesse caso, a conduta para a terapia domiciliar de uso diário e contínuo deve ser o quê? Aí a gente tem que lembrar lá da nossa escada terapêutica e dos passos. Eu vou botar a pesca aqui para a gente relembrar. Vamos lá. Esse paciente, ele tem o quê? Ele acorda 2 vezes por semana, não foi isso? 2 vezes, cadê? 2 vezes por mês. Aqui a gente não tem como dizer que é mais, mas ele acordou 2 vezes no mês por falta de ar e ele teve 3 crises ou 3 sintomas em uma semana. Então, ele vai se encaixar onde? Aqui, tá? Sintomas mais de 2 vezes no mês ou um despertar noturno por causa da asma mais de uma vez. Vitor, por que não pode ser o passo 3? A criança, para estar no passo 3, ela tem que acordar mais de uma vez por semana. Ou seja, isso ela teria que acordar pelo menos 4 vezes no mês. A nossa criança só acordou 2, tá? Então, a gente enquadra ela no passo 2. O que é que a gente vai fazer? Dentro de casa, ela vai fazer um corticoide inalatório em dose baixa todo dia. Se tiver uma crise, ela usa um SABA, que é o beta-2 agonista, para resgate. Ou a gente tem essa outra opção aqui também, tá? Mas como ela teve uma crise exacerbada, a gente pode mandar ela com um corticoide em dose baixa todo dia. Então vamos lá. A criança teve crise 3 vezes na semana e acordou 2 vezes por sintomas. Então, todo mundo entendeu que a gente enquadra no passo 2? Alguém teve dúvida aqui? Não, ficou claro. Pronto. Então, a gente vai fazer o quê? Corticoide inalatório em dose baixa para uso diário e contínuo, tá? Tudo certo aqui, galera? Aqui, deixa eu falar porque aqui tá errado aqui, ó. Letra C, beta-2 agonista de longa duração. A gente nunca vai fazer o beta-2 de longa duração sem o corticoide inalatório. Sempre ele tem que vir com corticoide inalatório. O único beta-2 agonista que a gente faz sem o corticoide é o de curta duração, tá? Então, esse aqui eu já elimino. Não posso fazer beta-2 de longa sem o corticoide. Corticoide via oral. Eu falei para vocês que o tratamento de controle a gente faz com corticoide inalatório. Corticoide via oral, que é a prednisona, a gente só vai fazer na crise se falhar nosso tratamento de resgate, tá? Então a gente usa o corticoide sistêmico. E o beta-2 agonista de curta duração também eu não vou fazer. Pensa comigo. O que está pegando nessa criança é inflamação. Inflama tanto que acaba gerando a reação de broncoconstrição. Então, eu não posso fazer o beta-2, porque o beta-2 vai melhorar meu sintoma, mas amanhã eu vou ter outra crise, porque eu não estou tratando a inflamação. Então, o que eu preciso fazer mesmo é um corticoide inalatório em dose baixa. Tudo bem aqui? Alguém teve dúvida? Jogou duro. Enfim, pessoal, minhas referências foram essas. É um assunto, assim, bem complexo. Essas tabelas aqui, ó, deixa eu voltar para vocês. Isso aqui, cadê? Pra caramba. Isso aqui, o ideal é que a gente tenha uma pesca, tá? Porque a gente acaba esquecendo disso aqui. Agora, você precisa saber que você vai usar um corticoide inalatório com beta-2 agonista. Agora, se é dose baixa, se é um ABA, se é um SABA, a gente vai pescar, mas você precisa saber
qual é a classe, pelo menos, do medicamento que você vai usar para esse paciente. Parabéns, Vitor, foi excelente. Deu para aprender bastante com você e graças a Deus tem esses slides lindíssimos aí que vai ficar no drive da Liga para a gente revisar. Valeu, eu vou mandar o slide. Eu mando para Caio ou eu boto mesmo no drive? Pode botar no drive. Eu boto lá no drive, tá? De verdade, arrasou mesmo. Parabéns. Muito obrigada. Se alguém não entendeu, não fique na bad, não, porque é complicado mesmo a gente pegar toda a escada terapêutica, pegar toda a ordem. Mas, enfim, qualquer dúvida pode mandar no direct, se eu souber, eu respondo. Valeu, galera. Eu tenho uma dúvida, Vitão. Pera aí, rapidão. Vai falar. Lá na apresentação do Puxa, né? Do que a gente fez lá de internações por asma, a debatedora, ela me perguntou por que o número de internações é maior, que lembra que a gente botou duas faixas etárias, né? Uma de 19 anos e outra de 20 a 49. Ela me perguntou, por que tem mais internação de uma de 19? Aí eu não respondi bem, não. Não soube responder bem. Por que você acha que tem mais do que a faixa etária de 20 a 49? Caio, pode ser duas coisas. A primeira é que a partir dos 20 anos a pessoa, teoricamente, ela poderia se tratar melhor. Mas não vamos por esse lado. O que é sabido é que é muito comum a asma ela aparecer na infância e até o início da adolescência, e depois ela ameniza, ela desaparece. E ela volta já quando a pessoa está idosa, entendeu? Então é muito comum mesmo. Pode ser por isso que tenha mais casos de asma em pessoas mais jovens, e aí você interne mais também. Tanto é que quando essa asma, a pessoa fala, pô, tô bem, né, curei. E a asma volta quando a pessoa está idosa e a pessoa já tem, sei lá, uma hipertensão, tem hipertensão, tem uma insuficiência cardíaca, a pessoa usa um beta-bloqueador, que é um deflagrador de asma, então é muito mais complicado o tratamento. Talvez por isso você tenha mais internações abaixo de 20 anos, porque você tem muito mais casos de asma, a partir disso, dá, digamos que um blackout, as asmas somem e depois volta na fase idosa. Não que vai acontecer com todo mundo, mas é comum. Show de bola. Ela falou que era por esse lado aí da questão de adesão ao tratamento, né? É mais difícil o controle nessa faixa etária mais nova. Aí já na hora eu respondi falando do diagnóstico, né? Que é mais diagnosticado nessa faixa etária, de 19. Pode ser também, justamente pela adesão ao tratamento. Você viu que tem uma técnica para usar a bombinha, né? Então, criança, por exemplo, é difícil usar. E você vai, por exemplo, uma pessoa que trabalha, você vai ficar faltando por causa da asma. Então, a pessoa começa a se cuidar mais, você tem maior independência. E somado a isso de que a asma, em muitos casos, ela pode acontecer de dar esse período, esse intervalo, né? Que ela some na fase adulta e depois ela retorna.